Vocês já ouviram falar de uma biblioteca escondida no deserto por quase 2000 anos? Um lugar que guardava textos tão antigos e reveladores que poderiam reescrever partes da história que conhecemos. Hoje, vamos viajar até as margens do Mar Morto, para um lugar chamado Qumran. É aqui que começa uma das maiores aventuras arqueológicas do século XX. Imaginem a cena. Ano de 1947, um jovem pastor beduíno persegue uma de suas ovelhas perdidas. Ele entra numa caverna e por acaso tropeça em algo extraordinário. Jarros de cerâmica contendo rolos de papiro e pergaminho. Mal sabia ele que acabara de descobrir os famosos manuscritos do Mar Morto. E o epicentro dessa descoberta foi o assentamento de Qumran, um complexo de ruínas misteriosas que durante séculos ficou ali, silencioso, guardando seus segredos. Mas o que era Qumran? Quem vivia lá? A teoria mais aceita é que Qumran era o lar de uma comunidade judaica cética, provavelmente os essênios. Eles eram um grupo que se afastou da sociedade e do Templo de Jerusalém buscando uma vida de pureza, estudo e devoção. Eles se viam como os verdadeiros guardiões da fé, esperando um novo tempo. E para se prepararem, eles fizeram algo incrível. Copiaram, estudaram e preservaram centenas de textos. Esses textos são a verdadeira joia da coroa de Qumran. Entre os manuscritos, encontramos as cópias mais antigas conhecidas de quase todos os livros do Antigo Testamento da Bíblia. Um rolo completo do profeta Isaías, por exemplo, 1000 anos mais antigo que qualquer outra versão conhecida até então. Isso por si só já é impressionante, pois mostra a incrível fidelidade com que esses textos foram transmitidos ao longo dos séculos. Mas a história não para por aí. O que torna Qumran ainda mais fascinante são os textos que não entraram na história oficial, os chamados apócrifos e pseudoepígrafos. São livros que não foram incluídos no cânone bíblico, mas que eram claramente importantes para a comunidade de Qumran. Temos, por exemplo, o livro de Enoque. É uma obra fascinante que fala sobre anjos caídos, gigantes, viagens celestiais e profecias sobre o fim dos tempos. Ele era amplamente lido e citado por autores do Novo Testamento, como Judas, mas acabou sendo deixado de fora da Bíblia da maioria das tradições. Em Qumran, no entanto, foram encontrados vários fragmentos de Enoque, mostrando sua popularidade. Por que foi excluído? Talvez suas ideias fossem consideradas muito radicais ou fantásticas para a teologia que se consolidava. Outro texto incrível é o livro dos Jubileus, também conhecido como o Pequeno Gênesis. Ele reescreve as histórias de Gênesis e Êxodo, mas com uma perspectiva diferente, organizada em períodos de 49 anos. Os Jubileus, ele introduz detalhes e leis que não estão na Bíblia, revelando uma outra forma de interpretar a história sagrada. A sua presença em Qumran nos diz que, naquela época, a fronteira entre o que era oficial e o que não era muito mais fluida do que imaginamos hoje. E que tal o rolo de cobre? Este é talvez o manuscrito mais misterioso de todos. Diferente dos outros, que são de papiro ou pergaminho, este foi gravado em uma fina folha de cobre. E o seu conteúdo não é um texto religioso, mas sim uma lista. Uma lista de 64 locais onde tesouros de ouro e prata estariam escondidos. Sim, um verdadeiro mapa do tesouro. As quantidades são astronômicas toneladas. De metais preciosos, seria o tesouro do Templo de Jerusalém escondido antes da invasão romana, ou um tesouro da própria comunidade de Qumran. Até hoje, ninguém sabe ao certo. E nenhum desses tesouros foi encontrado. O mistério continua. Além desses, temos textos que nos dão uma visão direta sobre a vida da comunidade de Qumran. O manual de disciplina, por exemplo, era o livro de regras deles. Detalhava como os novos membros eram admitidos, as punições para quem quebrava as regras e como eles organizavam suas refeições e orações comunitárias. Era uma vida extremamente regrada, focada na pureza e na obediência. Outro texto fundamental é o rolo da guerra, que descreve uma batalha apocalíptica final entre os filhos da luz, que seriam eles mesmos, a comunidade de Qumran, e filhos das trevas, que representavam o Império Romano, e todos os que não seguiam seus preceitos. É um manual militar e espiritual para o fim dos tempos, mostrando como eles acreditavam que o mundo como o conheciam estava prestes a acabar. E eles teriam um papel central nesse evento cósmico. Então, o que tudo isso nos ensina? Qumran e seus manuscritos nos abrem uma janela para um período de intensa fermentação religiosa e intelectual. O judaísmo, daquela época,
não era monolítico. Havia diversos grupos com diferentes crenças e textos sagrados. Os essênios de Qumran eram apenas um desses grupos. Mas graças ao clima seco do deserto e à sua dedicação, a biblioteca deles sobreviveu. Eles nos mostram que a história, incluindo a história da religião, não é uma linha reta e simples. É um processo de escolhas, debates e, muitas vezes, de exclusão. Textos que hoje consideramos não oficiais ou perdidos foram, em seu tempo, lidos, estudados e venerados por comunidades inteiras. Eles ofereciam outras visões sobre Deus, sobre a criação e sobre o destino da humanidade. A descoberta em Qumran não enfraquece a fé, pelo contrário, ela enriquece, dando-lhe um contexto histórico muito mais profundo e complexo. Ela nos lembra que por trás dos textos que chegaram até nós, existem inúmeras outras histórias, outras vozes e outras perspectivas que foram silenciadas pelo tempo. Qumran é o eco dessas vozes, um refúgio para os manuscritos que não entraram na história oficial, mas que têm muito a nos contar sobre o nosso passado. A aventura em Qumran ainda não terminou. Arqueólogos e estudiosos continuam a decifrar fragmentos, debater teorias e tentar desvendar os mistérios que ainda cercam aquele lugar. Quem sabe que outras revelações estão escondidas, esperando para serem descobertas sob a areia do deserto. Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível até Qumran. Se você gostou de desvendar esses mistérios históricos comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!